Se você não mora numa caverna, provavelmente você ficou sabendo da polêmica regulamentação das bicicletas elétricas e autopropelidos no Rio de Janeiro, através de um decreto que o prefeito fez. Isso logo após a ocorrência de uma fatalidade. E hoje eu vim dar meu ponto de vista para vocês. Se você tem ou quer ter uma bike elétrica ou um autopropelido, uma scooter elétrica, esse vídeo é obrigatório para você. Então já se inscreve, deixa o like e aproveita para ir conferir meu outro canal, onde eu mostro meu dia a dia com a scooter elétrica, entre outros vídeos sobre tecnologia. Bom, para começar, eu não sou contra a regulamentação, mas já foi provado por A mais B que esse decreto no Rio de Janeiro foi errado de todas as formas possíveis. Começando na solução para essa fatalidade que aconteceu lá, foi um acidente ocorreu no meio da rua com pessoas que deveriam estar na ciclofaixa, e como solução foi apresentado obrigar essas pessoas a saírem da ciclofaixa e continuarem na rua. Não faz o mínimo de sentido. Como se não fosse o suficiente, na coletiva de imprensa onde o prefeito anuncia esse decreto, já dá para notar o desconhecimento, o despreparo e até o desespero em dar uma resposta imediata para a população. É só ver quando ele fala coisas como moto elétrica, pois o autopropelido ele não é uma moto. Outro trecho é ele falando, abre aspas, CONTRAN faz lá as normas dele, mas aqui no Rio a regra vai ser o bom senso. Sei lá o que o CONTRAN quer dizer com esse termo, mas para a Prefeitura do Rio, a regra é clara. Se tem acelerador, se não precisa pedalar e se você anda sentado, é moto. Não adianta vir com o manual da resolução X ou Y debaixo do braço para tentar justificar o injustificável. Aqui, para proteger a vida, a gente vai simplificar. É moto, tem que estar na rua com placa e capacete. Fecha aspas. Ele quis bater o martelo, ser a autoridade maior e se gabar do Rio ser o primeiro a fazer isso como se fosse algo bom, o que é lamentável e a gente sabe que no final vai sobrar para a população. Eu vou tentar não entrar tanto no juridiquês da parada toda, porque já tem vários vídeos por aí, inclusive de advogados especialistas nesses assuntos, falando sobre a ilegalidade administrativa e outras coisas que vão além. Assim, para resumir essa parte, ele não pode passar por cima de uma norma federal só porque ele quer. Aqui eu quero comentar mais do dia a dia, do nosso dia a dia, ou como ele quis dizer ou tentou fazer, a vida real e bom senso. Os vários erros cometidos nesse decreto eu vou deixar fixado aqui no comentário. São muitas coisas erradas, então você lê aí que você vai ter uma base. Depois você procura esses vídeos dos advogados, é só procurar aí no Instagram da vida que você vai saber. Para não falar que eu discordo 100% dele, a única coisa que eu concordo que ele fala ali no meio daquele decreto assim horrível é o uso obrigatório de capacete. Isso eu acho que desde o CONTRAN já era para ter saído lá, que era para ser obrigatório sim. Não é à toa que você deve estar vendo ali, tem o meu capacete, né? Eu comprei um capacete de moto mesmo. Outra coisa que eu acho que valeria a pena seria a idade mínima, de uns 16, 17 anos, já que eu vi vagamente por aí que querem colocar mais ou menos essa idade também para ter uma CNH. Uma ideia boa também seria tipo um mini curso ou algo do tipo, que não fosse caro, obviamente, pra gente poder trafegar na ciclofaixa mesmo, ter noções de trânsito. Um carinha que eu conheço até deu uma dica muito boa, assim, uma sugestão muito boa, que seria a gente aprender isso desde a escola, porque todo mundo praticamente um dia vai querer pilotar uma moto ou dirigir um carro. Então seria muito interessante mesmo a gente aprender desde cedo essas noções básicas de trânsito, pelo menos. Mas por aí já é suficiente, pois o que falta já com os veículos existentes é fiscalização das vias. Você não tá acreditando? Basta ver meus vídeos ou de outras pessoas também no dia a dia deles tentando trafegar na ciclofaixa. E eu não tô falando só desses veículos elétricos, até bicicleta mecânica mesmo. Fica quase impossível trafegar, seja por condições da rua mesmo, como buracos ou quebra-molas, como eu apelidei na ciclofaixa, que são aquelas partes saltadas de raízes das árvores nos canteiros, ou por pessoas que estejam andando ou correndo na ciclofaixa, que é exclusiva para ciclofaixa. Eu sei muito bem que tem locais, tipo a orla de uma beira-mar da vida, ela é um uso conjunto, né, de pedestre e bicicleta, mas lá tem a plaquinha para isso. No geral, na avenida, nas ruas, é uma ciclofaixa exclusiva. Além disso, a própria galera de bike, inclusive, tem que colaborar um pouco mais, né, cada um fazer sua parte. Isso na minha opinião, né, porque todo dia eu vejo pessoas na contramão da ciclofaixa, e para não falar de novo que é só com scooter elétrica, com bike mecânica também acontece das pessoas não darem espaço, elas estão na contramão, elas vão pela contramão, vão de frente com quem tá no sentido certo da ciclofaixa e não dão espaço. Agora imagina a mesma cena quando essa pessoa me vê de scooter. É uma bobeira, algo simples, básico, mas hoje você atrapalha alguém e amanhã
Na verdade, provavelmente alguns metros à frente você vai ser atrapalhado do mesmo jeito que você fez com outra pessoa. Pensa, a ciclofaixa já é bem estreita, e se ela tem um sentido único e você tá lá na contramão, mano, você não tá contribuindo nem um pouco. E aí, cadê fiscalização pra ver isso? Meio que não tem. Eles não vê isso, também não vê a galera passando no semáforo vermelho. Geralmente a galera não para, só avança. E quando não consegue avançar porque tem muitos carros passando, eles não ficam lá onde a gente tem que ficar. Eles ficam lá em cima da faixa de pedestre. A coisa tá bem feia. Quando a gente fala desse tipo de coisa, as pessoas citam logo o CTB. Muita gente que tá de bike não tem CNH, e se você falar em CTB, ela assim nem vai saber do que você tá querendo falar. E também não tem como ter tanta esperança na fiscalização, porque o que eu flagro em vídeo de bicicletas fazendo algo errado, eu vejo o dobro, o triplo de motos e carros no dia a dia também. E esses teoricamente são os que sabem mais, segundo o tribunal da internet, pois eles têm CNH, pagam IPVA, licenciamento e todos os outros impostos que a gente imagina. E aí eu não queria, mas eu tenho que citar um dado interessante nessa galera que tá querendo banir scooter elétrica da rua em específico, falando que tá um caos e que só atrapalha o trânsito. Os dados do Senatran em 2025 mostraram que 50 a 54% dos donos de motocicletas não possuem CNH. Em alguns lugares do Brasil esse número chega a 70%. E aproximadamente 20 milhões de pessoas dirigem sem ter CNH. Vocês têm noção desses números? Tipo, a conta não fecha. É muito dono de rua reclamando e pouca gente com CNH, pro tanto de pessoa que a gente vê na rua pilotando e dirigindo. Só o que eu quero falar sobre isso é que provavelmente, sei lá, talvez quase metade das pessoas que estão reclamando e fica apontando o dedo pra você aí que tá de bike elétrica, scooter elétrica, talvez ele não seja habilitado e esteja na rua, e ele tá reclamando de você. Também nesse vídeo, pelo menos, vou tentar não citar nenhum caso de vários e vários perfis com pessoas fazendo bizarrices e imprudências no trânsito. Esses também com CNH, se for pegar a polícia ou qualquer coisa aí, eles sabem quem são, mas nada é feito. Tá lá o veículo, a placa, com certeza as autoridades sabem onde a pessoa mora, mas nada é feito. Algumas pessoas querem resumir isso a: se ele paga imposto, tá liberado. Se ele tem CNH, que a gente vê que muitos não tem, tá liberado fazer esse tipo de coisa. No máximo ele vai fazer uma fatalidade no trânsito com ele, ou não só ele e outras pessoas, e meio que tá quase tudo certo porque ele tem CNH. É importante também falar o nível das coisas que vem acontecendo em relação a esses donos da rua. E para eles o Detran não presta, é uma máfia, não deveria implicar com a ausência de CNH quando para alguém que vê que dirige ou pilota bem. Os impostos são absurdos e não deveriam ter, e etc. Mas aí quando eles vão falar de elétricos, aí tem que ter. Aí vem o papo de você não paga IPVA, licenciamento, você não tem CNH, aí a história vira, né? Aí pra gente, pros elétricos, que não preciso nem falar que é melhor que combustão, começando pelo modelo elétrico ser bem mais sustentável que modelos a combustão. Além disso, ainda falando em dono da rua, recentemente aconteceu comigo chegar ao ponto de eu ser ameaçado de porrada mesmo, o cara dizer que queria descer pra me bater, enquanto eu tava na ciclofaixa, respeitando o limite dela, isso é, andando a 20 até 25 por hora, e mesmo assim o cara numa via de 50 por hora resolveu parar do meu lado com a Hilux e começar a me xingar porque eu estava na ciclofaixa. Inclusive, quando eu tentei argumentar e falar pra ele se eu tava tão errado do jeito que ele tava vindo pra cima de mim, vamos dizer assim, verbalmente até então, a gente poderia chamar a polícia. E aí ele riu e só debochou. E não foi só ele que fez isso quando eu falei sobre polícia. Ele só ficou mais calmo que, por sorte, minha namorada resolveu começar a gravar a cara dele. E aí a fala já foi ficando mansa, começou a subir o vidro do carro, provavelmente começou a se dar conta de que eu não tava tão errado não. Imagina quando ele soubesse que eu não tava nada errado, eu não fiz nada, absolutamente nada errado. Eu estava na ciclofaixa, que é o lugar de alto propelido, porque a via era de até 50 por hora, e estava respeitando o limite da ciclofaixa. O que um cara que tá na faixa da esquerda de uma avenida tão movimentada, ele quer parar uma Hilux dele do lado, quase jogar pra cima de mim e começar a gritar comigo. Enfim, é esse tipo de coisa que a gente tem no dia a dia, então tá perigoso. Também guardei até esse comentário, eu salvei, vou deixar aí na tela pra vocês, onde um cara ele usa palavras difíceis pra querer falar que ele queria ter o direito de atropelar propositalmente alguém que estivesse fora da ciclofaixa quando deveria estar nela. É surreal o mundo que a gente tá vivendo. E não, nesse vídeo eu não quero dizer que eu sou santo, que quem anda de autopropelido é santo, pois pra mim o problema não é o veículo, não é a scooter, e quem tá pilotando. Isso a
gente vê com bicicleta mecânica, como eu já citei os casos de semáforos e faixa de pedestre. Também nem cheguei a citar sobre essa galera na calçada em alta velocidade, mas moto na calçada também, carro. Isso acontece em todos os veículos. O problema tá em quem tá lá dentro desse veículo ou em cima pilotando. E para começar esse meu ponto da conversa, eu trouxe esse vídeo para vocês que foi aqui na cidade com o mesmo modelo da scooter que eu tenho. Só a cor que muda um pouquinho. Esse senhor achou legal sair aí na avenida sem capacete e bebendo bebida alcoólica, até colocando lá no suportezinho, cara. Provavelmente pensando no, isso aqui é quase uma bicicleta elétrica, não precisa de CNH, só parece uma moto, então vou tomar minha cerveja de boa pilotando aqui. Claramente como se fosse querendo burlar uma lei. A China ou o Japão, inclusive, já tá à frente nisso, tá? Agora se for pego e bebendo até na bicicleta, pode dar ruim. Nem preciso falar o quanto isso é errado e perigoso, não só para ele, mas principalmente com quem não tem nada a ver com a irresponsabilidade dele, né? Outro ponto importante é do caso da galera dedicada muito a desbloquear a sua scooter para ela passar lá dos 50 a 60 por hora. Não sei como a galera acha que o Detran, ou sei lá o que, não tá vendo isso, não descobriu ainda e não tá preparando algo para barrar isso, para conseguir fiscalizar. Com certeza eles já sabem desse tipo de prática. Com ciclomotores, inclusive, já estavam sabendo antes, inclusive aprendendo ciclomotores que estavam chegando a uns 80 por hora, eu acho, e deveriam chegar a tipo 50 ou 60. Então com ciclomotor já tá bem mais rígido. Daqui a pouco vai ser com autopropelido. O meu conselho para você, se você não quer emplacar, se você não quer que encham o seu saco, você com seu autopropelido, sua scooter, não desbloqueia, mano. É questão de tempo, até ter uma blitz igual fora do país, que eles vão pegar uma esteira, colocar lá a tua scooter e acelerar. Passou da velocidade, já era. Porque se o governo ele não conseguiu pegar uma grana ali com licenciamento, IPVA, CNH, algo do tipo, geralmente eles tentam algum jeitinho para pegar uma grana da gente. Então se você não quer colaborar com essa arrecadação, você tem que colaborar no dia a dia também. Depois se você for pego no erro, não vem reclamar não, hein? Alô galera dos grupos, não fica com raiva de mim não, hein? Eu também não sou santo não, tá bom? Eu tento me apoiar na lei onde dá. É só olhar meus vídeos. Inclusive, recentemente eu tô usando menos a ciclofaixa, especialmente nessa época de chuva, porque fora os problemas que eu já citei, a gente também tem o mato crescendo nos canteiros. Então é muito inviável, assim, fica impossível você trafegar em alguns trechos de ciclofaixa. E para mim o ponto mais alto também foi aquela questão de ameaça, né? Eu não vou dar tantos detalhes, também não cheguei a postar o vídeo, mas teve esse cara, mais na frente tinha uma mulher parada na ciclofaixa, também achando que tava certa. E um cara que não tinha nada a ver com a história e começou a gritar também. O cara da Hilux que tinha saído, ele voltou, e aí meio que começou um efeito manada. Tipo, se eu tivesse sozinho, talvez minha namorada não tivesse lá, não tivesse começado a gravar esse cara ou algo do tipo, quem garante que essa galera não ia me espancar e sei lá, depois de uma fatalidade, daqui a um tempo eles iam ver e falar, olha, ele não tava fazendo nada de errado, ele só tava trafegando onde deveria trafegar, que era na ciclofaixa. Então foi uma situação assim, que passou de todos os limites assim que eu já pensei, desde quando eu peguei uma scooter, né, pra agilizar meu dia a dia. Eu tô evitando bastante ciclofaixa por causa dessas coisas também, pra evitar esse tipo de confusão. Nessa hora eu tento me apoiar na lei, na parte de ultrapassar a galera na ciclofaixa, e quando eu vou ultrapassar, eu tô passando de uns 25 por hora, porque o autopropelido vai até 32. Eu ultrapasso a galera da ciclofaixa, e tem trechos onde eu deveria estar lá na direita, mas como a ciclofaixa é do meu lado esquerdo, eu vou a 32, pego uma descida, e aí igual uma bike mecânica, ela vai um pouco mais rápido mesmo, e aí eu fico olhando no retrovisor. Se não vem carro pela esquerda a 60 por hora, 50, aqui é comum a galera não bater nem 50, porque tem muita fiscalização, né, nos radares, então a galera tá sempre um pouco mais devagar. Então dá pra eu ir mantendo essa velocidade, mas se eu vejo um carro vindo atrás, eu dou seta pra esquerda e entro na ciclofaixa de novo. Mas a realidade é que não dá mais pra ficar na ciclofaixa do jeito que eu queria. Se eu ficar indo lá pra direita, ultrapassar 3 faixas pra daqui a pouco pegar a ciclofaixa de novo, não dá. Então eu tô fazendo o que dá, né? Tá bem complicado, porque é algo mais custo-benefício, que veio pra agilizar o dia a dia da galera, inclusive de mães e pais pra levar filho na escola, etc, resolver suas coisinhas perto de casa, algo sustentável também, não tem motor a combustão, ele é elétrico, e também não tem a questão da poluição sonora igual de uma moto, por exemplo. Tá sendo muito odiado. Eu postei até um meme uma vez assim, que a gente é odiado na ciclofaixa pelo ciclista e a gente é odiado na rua pela galera que tá de moto ou de carro. E eu duvido muito que, tipo, colocar placa, pagar IPVA e tudo mais, tá com esse elétrico na rua, vai resolver, vai deixar de ser odiado. A única coisa que
que vai acontecer é eles perderem esse argumento, mas o dia a dia vai continuar perigoso, porque parece que quase que virou um alvo esses elétricos, né, essas scooters, então tá bem complicado mesmo. E aí eu não vou ficar falando aqui também que é inveja, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Depois disso tudo, o que eu tenho para falar de bom sobre esse decreto é que provavelmente ele não vai para frente. Inclusive já saiu uma nota do Detran falando que não vai emplacar autopropelido, porque assim como é definido lá na resolução 996 do CONTRAN, autopropelido até 1000 watts, 32 por hora, um entre-eixo de 1,30 m, eu acho, não precisa emplacar, então eles não vão emplacar, eles já disseram isso. Mas o que resta é a gente aguardar para ver se isso realmente não vai para frente, mas ainda assim esperar uma regulamentação um pouco mais assertiva, não só lá no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse decreto, do meu vídeo e das minhas opiniões. Então comentem aqui embaixo, não esquece de curtir e compartilhar com toda a sua galera aí que gosta de autopropelido, bicicleta elétrica ou quer entrar para esse mundo aqui. Isso vai ser muito importante para todos nós. Até o próximo vídeo, valeu!